TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá, este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a nossa Fundação Cultural do município daqui de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Tudo bem, Preventino? Tudo bem! Pronto para mais um programa do Momento da Saúde? Prontinho. Que bom, espero que você esteja bem atento e todos que estejam nos acompanhando, muito obrigado por sua audiência. Dr. Tadeu Pereira é o nosso convidado de hoje, médico infectologista aqui do Hospital Humanitas, de uma série de outros hospitais aqui no sul de Minas, né? Então, Tadeu, você está aqui conosco e eu te agradeço muito pela sua presença. Gostaria que você se comunicasse aí com nossos telespectadores. Adilson, Preventino, telespectadores, estou muito feliz de estar aqui nessa tarde, próximo aos dias de carnaval. É mesmo, a época aí é propícia. Nós conversarmos sobre prevenção de doenças. doenças. Vamos conversar sobre doença sexualmente transmissível, né? Estamos nessa época aí de festas, de carnaval, parece que as coisas ficam muito liberadas aí, né? E o pessoal não se cuida como deveria. Doutor Tadeu, para os nossos telespectadores, o que são doenças sexualmente transmissíveis que a gente vê falando tanto aí? De uma forma bem direta e fácil de entender, doença sexualmente transmissível é aquela que você pega, né? Quando tem um contato sexual, uma relação sexual desprotegida. Relação sexual desprotegida. O que é desprotegida? É que não usa o preservativo de borracha, a chamada camisinha. Tá certo, que é um meio mecânico de proteção. Agora, mais importante o ato sexual em si é o que inclui a penetração do sexo, do pênis na vagina, do pênis nessas variantes que existem no ânus, né, o sexo oral. Sim. São todas essas doenças que são transmitidas por esse contrato do sexo com alguma dessas regiões. Isso. O beijo é uma doença, pode ter doença sexualmente transmissível pelo beijo, doutor Tadeu? Não se pega doença pelo beijo. Não se pega? Não. E no caso do herpes, o herpes simples, aí não é contagioso assim pelo beijo? Não tem relato de que se pega pelo beijo. A saliva, no caso da AIDS, não se pode ser transmitido dessa maneira? Não. Tá certo, então. Doutor Tadeu, quais são as principais moléstias, aquelas doenças que são mais conhecidas para a gente poder estar conversando aqui, para que os nossos telespectadores possam nos acompanhar? As doenças sexualmente transmissíveis são doenças milenares. Desde que o homem é homem, já sempre existiu. Desde que a humanidade está aí, ela existe. Tem algumas delas que são mais conhecidas milenarmente, como a sífilis, né? A sífilis. As uretrites gonocócicas. A sífilis, o que causa a sífilis? O que é a doença sífilis? A sífilis é uma doença bacteriana e é causada por uma bactéria chamada Treponema pálido. Né? Certo. E esse capítulo das doenças sexualmente transmissíveis no mundo contemporâneo tem uma doença que vem sendo apavorante, que tem nos trazido medo, inquietude, né? Ações de governo, da comunidade, de diversos grupos da sociedade, que é a AIDS, né? Então, nós estamos falando sobre a sífilis, agora você falou um pouco sobre a AIDS, que é outra doença assim, sexualmente transmissível. É uma doença muito recente, que nós estamos conhecendo aí nos seus 25, 30 anos, né? Sim. E que muito tem causado transtorno para as nossas famílias, para os nossos pacientes, né? Para o nosso ente querido, para os nossos, né? Para o outro. Está querendo saber sobre a cura? Já, Preventino? Estamos introduzindo ainda, você já vai podemos falar ainda sobre como é que está a cura para as moléstias de uma maneira geral.
É importante saber que as antigas doenças sexualmente transmissíveis, as doenças venéreas, elas tinham cura e tratamento. Nos últimos 30 anos, nós nos deparamos com uma doença, que é a AIDS, que tem tratamento, mas não tem cura preventiva. É controlável preventivo. Controlável. Hoje existem esses coquetéis antivirais aí que controla, melhorou muito, né, Tadeu? Isso. Mas é melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida nenhuma. Nós caminhamos nas ações preventivas, educativas, no sentido de erradicar essa doença. Quanto mais conhecimento, melhor, né? Sim. Mas parece que as pessoas não levam tanta importância assim, né? Não leva a sério. Sífilis, qual a incidência que a gente vê de sífilis hoje em dia? Você lá na sua clínica, no seu consultório, lá na unidade de pronto atendimento, diminuiu, aumentou? Como é que está? O que se percebe é que os números de casos de sífilis na comunidade têm aumentado. Né? Não só a sífilis, mas todas as outras doenças venéreas também, né? Nós vivemos aí os 30, 40 anos da campanha de liberdade sexual, os 30, 40 anos da liberação sexual da mulher, do anticoncepcional oral, né? Então, os 40, 50 anos da penicilina, né? Que é uma medicação que se tratava tornou... muito bem e trata até hoje a sífilis, né, então, Tadeu? isso levou as pessoas a despreocuparem um pouco com essa Quais doença. Quais os principais tipos de sífilis que nós podemos conhecer, Tadeu? A sífilis, ela tem uma primeira, segunda e terceira fase, né? E em que ela dá manifestação bem distinta, né? A primária, então, o que aparece? Quantos dias depois do ato sexual? Entre 3 e 5 dias. 3 e 5 dias pode aparecer uma ferida, uma úlcera indolor, que é o cancro de inoculação. Geralmente vai aparecer doenças venéreas já na primeira semana já aparece algum sintoma, né, Tadeu? Dá uma manifestação. Já aparece um sinalzinho lá, né? No caso da sífilis é o cancro, né? Popularmente chamado... Cancro de inoculação, né? Cancro duro, Isso. que era o chamado isso daí, né? E depois desse período da fase primária, nós vemos a fase secundária. Que é uma manifestação cutânea. Certo. Né? Ela se manifesta... Uma manifestação na pele. É diferente da abertura com a úlcera. Na fase secundária vem uma erupção, né? Uma lesão, uma ferida. Não, é uma erupção mesmo. Ah, erupção a roséola, vermelhidão, a vermelhidão, a roséola sifilítica. Certo. A roséola. Certo. E a terciária? É uma forma mais complexa, né? Que traz um comprometimento maior da autonomia, da segurança. Demora bem mais para poder aparecer, né? O período de latência é mais longo e é a forma neurológica, né? A forma terciária. Tá Doutor, certo. eu quero fazer uma pergunta. Fala. Preventivo, você vai segurar a tua pergunta aí um minutinho. Tá bom. Doutor Tadeu também, porque a nossa diretora Edith já nos mostrou o tempo e está pedindo para que nós chamemos o nosso próximo bloco. Não saia sobre aí, nós estamos falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Sífilis, gonorreia, não saia daí. Você vai saber um pouco mais sobre tudo isso. Voltamos Eu já, aguardo já. vocês. O carnaval está aí. É hora de testar, de brincar, de experimentar. Mas com muita responsabilidade. Faça o teste HIV e vai pro carnaval se conhecendo melhor. Partiu teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país. No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente.
Olá, estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje entrevistando o Dr. Tadeu Pereira, que é médico infectologista aqui na nossa cidade de Varginha, em especial responsável pelo controle de infecção hospitalar lá do Hospital Humanitas, não é isso, Tadeu? Sim. Então o Preventino estava com uma pergunta. Sim. Nós estávamos falando sobre sífilis, sobre cancro duro, falamos sobre as fases primária, secundária e terciária da sífilis. Que pergunta você quer fazer, Preventino? Essa doença é só para o homem ou mulher também pega? Isso daí, Tadeu, essa questão da variante, qual que é mais fácil de diagnosticar ou quem é mais fácil de pegar as doenças venéreas? O homem ou a mulher? Essas doenças acometem tanto os dois gêneros, ou o terceiro e o quarto gênero também. Sim. Sim. Uhum. Ela não tem predileção. Qualquer um desses gêneros pode adquirir as doenças sexuais. Todo mundo está sujeito a ter essas doenças, né? Basta ter o contato sexual, o ato sexual desprotegido para pegar. Lembrando mais uma vez que o ato sexual desprotegido é o sem preservativo. Isso. Então a recomendação sempre é, principalmente no caso do sexo ocasional, é o uso de preservativo para evitar essas moléstias que nós estamos conversando aqui agora. Sendo homem, sendo mulher, o terceiro ou o quarto sexo, né? Certo. Você tem o contato desprotegido. Terceiro e quarto sexo? São aqueles Tadeu. Que têm a sua mulher que faz sexo com mulheres e homens que faz sexo com homens. Então quer dizer, elas podem, ou os homens se transmitem entre si. Também. Sexo independente da forma como ele é feito. Isto. Tadeu, doutor Tadeu, e vamos falar aí agora, nós falamos sobre a sífilis, uma outra moléstia que não é tão, sempre existiu, a gonorreia. Sim. O que é a gonorreia, doutor Tadeu? A gonorreia é uma infecção da uretra masculina ou feminina. A uretrite? É uma uretrite. Só que ela é uma uretrite, nós chamamos, uma uretrite específica, que ela é causada pelo gonococcus, né? A Neisseria gonorrheae, né? E ela ela vai dar um sinal que é uma descarga de pus. Corrimento. Um corrimento, né? Um corrimento de pus na uretra masculina ou feminina. No homem é mais fácil de ver, então, né? A uretra começa com aquela secreção, um ardor para poder urinar. Dor na diurese, né? Quando vai fazer xixi ou urinar, né? E pode dar febre, adenomegalia. Adenomegalia é gânglio, a zíngua, né? Que dá na região inguinal aí. Isso. Né? São esses caroços que dão na virilha. Sim. Junto com o gonococo, às vezes acavalgado sobre a bactéria do gonococo, pode vir uma outra bactéria, tipo a clamídia, né? Você pode, geralmente a abordagem, o tratamento vai precisar que você dê um tiro, né? No gonococo e outro na clamídia, com 2 antibióticos diferentes. O que eu estou entendendo é o seguinte, que as infecções venéreas, elas não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas, vêm em grupo. É isso, Tadeu? Pode misturar sífilis com gonorreia, com clamídia. E com AIDS. Com AIDS. Com vírus do HIV. Com vírus do HIV, que é o pior de todos aí, né? Você tendo uma lesão prévia, uma ferida nos órgãos genitais, né? E se você já teve uma vez, 2, 3 ou 4 vezes uma doença venérea, que pode ser o cancro, a sífilis, a gonorreia, a uretrite não gonocócica, o linfogranuloma venéreo, né? O herpes genital. À medida que você tem essas doenças várias vezes, e ao ter o contato com um provável portador do HIV, a chance de você pegar o vírus do HIV aumenta. O terreno fica fértil, então a pessoa fica vulnerável para poder ter uma outra doença, no caso a viral. Vai ter várias portas de entrada, né? Para o vírus do HIV. Nossa, quanta doença você já viu, Preventino? Que uma pessoa pode ter. Isso aumenta em 70% a chance de pegar o HIV. Tá certo. Nós estamos falando principalmente aqui, hoje em dia, com a evolução dos tempos, a permissividade, a liberação sexual. O número de parceiros hoje em dia, indica as pesquisas, né?
que as pessoas possuem vários parceiros sexuais ao longo da vida. Sim. E ela tem a chance de poder vir a adquirir alguma dessas moléstias e transmitir para muitas outras, sem que as outras pessoas percebam, né? Certo. No homem, a gonorreia, nós falamos, é bem fácil o diagnóstico, né? E na mulher, quais as recomendações que você daria para as mulheres, doutor Tadeu? Na mulher, o diagnóstico pode ser um pouco mais difícil, né? Porque a mulher tem as infecções da vagina, as vulvovaginites, os né? Corrimentos, os corrimentos, né? De uma série de outras que pode naturezas. ter como causador tanto o gonococo como outros agentes, tipo a cândida, tipo a Gardnerella ou a Ginella. Isso. Tá certo. É a secreção que dá, parece aquele coalho esbranquiçado, que pode dar na vagina, principalmente. Isso. E tem um odor típico, né, Tadeu? Sim. Não na maioria das vezes, às vezes é inodoro, né? Fica mais o tricomonas já tem um odor. Esse já vem bem mais forte, esverdeado, cheiro forte. É um cheiro de peixe podre, né? Cheiro de peixe podre, olha aí, né? É uma manifestação de que algo não vai bem. As mulheres, de uma maneira geral, procuram os ginecologistas com mais do que os homens. Mais frequência, né? Por isso a prevenção aí, fazer o Papa Nicolau, fazer a coleta das secreções, caso elas aconteçam, que facilita o diagnóstico, né? Fazer o exame ginecológico, né? Fazer a colposcopia oncótica, né? Certo. Para prevenção do câncer ginecológico, fazer o exame de Papa Nicolau, né? Então, qualquer pessoa que tenha tido um sexo casual aí, digamos que ela apresente sintomas nesse período prodrômico, que a gente chama aí 5 a 7 dias, né? Tanto o homem quanto a mulher deve colher secreções, deve fazer algum tipo de exame já nessa época, doutor Tadeu? No caso das doenças sexualmente transmissíveis, hoje existe uma recomendação para que nós façamos o diagnóstico sindrômico, né? Só pela clínica só? O diagnóstico sindrômico, o que ocorre? Se ele tem um herpes genital muito agressivo, muito intenso, ele pode ter um HIV, ele pode ter uma Gardnerella. Certo. Então, a investigação, tanto clínica quanto laboratorial, você vai buscar as doenças sexualmente transmissíveis. De uma forma bem prática, diga. Aquele paciente que nos procura numa unidade básica de saúde ou num serviço de atendimento especializado e tem uma queixa de doenças sexualmente transmissíveis, nós vamos investigar as hepatites virais, nós vamos investigar a sífilis. Já aproveita para fazer um check-up geral aí. Nós vamos investigar o HIV, né? Então nós fazemos uma abordagem... Um check-up mesmo aí nas pessoas. Vou pedir para segurar, viu, Preventino? Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Estamos falando sobre doenças sexualmente transmissíveis com o nosso convidado, o doutor Tadeu Pereira, e eu espero que você não saia daí, rapidinho, nós estamos de volta. Volta já. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Foi rapidinho, eu não falei? Estamos de volta com o Momento da Saúde, Preventino. Nosso convidado hoje é o Dr. Tadeu Pereira, médico infectologista aqui na nossa cidade. Estamos num papo muito agradável aqui, conversando sobre doenças sexualmente preventivas. E o Preventino quer fazer outra pergunta.
Isso, tem gente que procura o farmacêutico em vez de procurar um profissional, um médico. Olha aí, rapaz. Sim, muitos procuram um farmacêutico. Isso é errado? Não, não é errado, que o farmacêutico é também um profissional de saúde. Ele é uma peça importante e fundamental no controle de doenças, porque ele tanto entende da farmacologia dos remédios, a melhor forma de usar os remédios, como ele também pode orientar as condutas preventivas. Hoje em dia, os nossos amigos farmacêuticos, né? Profissionais ali do balcão, hoje em dia eles devem ser eles que devem atender as pessoas. Eles são muito importantes para nós e agregam valor ao nosso atendimento, né? Tadeu, ao nosso combate da doença. Se você percebe, assim, às vezes no teu consultório, lá no pronto atendimento, as pessoas usam de alguns subterfúgios, né? Às vezes ficam com vergonha de falar o que tem, né? Mas a hora que chega lá na hora do consultório, da consulta que ele encontra com o médico, é que ele fala realmente da queixa principal. O que você acha disso, Tadeu? Essas doenças têm, assim, algumas... estigmatizantes, né? É meio chato. Estigmatizam o paciente, né? E nós sabemos, por exemplo, de histórias, de mitos da humanidade, de ícones da filosofia, das artes, né? Que tiveram essas doenças. E... Mesmo no caso aí, você lembrou muito bem, a sífilis congênita, né? Que é transmitida aí de mãe para filho. De mãe para filho. Então, são doenças que têm uma relação muito íntima com as pessoas. E é importante nós garantirmos o sigilo delas, né? Uma importância é isso. Eu acho que todos nós médicos, todos os profissionais da saúde, eu acho que o maior compromisso que nós temos com os pacientes é justamente isso. É realmente o sigilo para que dá essa segurança para as pessoas. Para que ele possa procurar a unidade de saúde, o serviço, o profissional médico ou o outro profissional que está envolvido, né? A equipe multidisciplinar, né? Que está envolvida hoje na luta contra essas doenças. A enfermagem, o farmacêutico, né? O assistente todos social. Todos são aí uma luta, né? Uma guerra contra essas moléstias. Para que ele possa ter segurança de que o diagnóstico e esse segredo dele é guardado de forma séria, comprometida, né? Com a cura da doença. Tadeu, nós, resumindo assim, nós falamos que doenças sexualmente transmissíveis, elas vêm de uma forma mista, né? É uma forma polimicrobiana. Sim. A pessoa tem um ato sexual, ele não foi protegido, ele não usou preservativo, teve relação com um ou mais parceiros. Sim. E a pessoa fica sujeita a uma série de moléstias. Nós falamos aqui sobre a sífilis, sobre a gonorreia, sobre a cândida, sobre tricomonas. Sim. Falamos sobre a AIDS, sobre as hepatites, né? As hepatites virais. O que mais? Eu ainda estou esquecendo de mais algumas moléstias, doutor Tadeu? Tem muitas, ou várias outras que, se nós formos aqui são muitas, né? Tem muitas que são importantes também, outras formas, outras doenças que têm um padrão de transmissão sexual. O HPV, né? Nós não falamos sobre o HPV, não falamos ainda sobre a crista de galo, né? O que é a crista de galo? O que é o condiloma, doutor Tadeu? O condiloma acuminado é uma doença viral, né? Que dá uma lesão verrucosa. Umas verrugazinhas. Pode dar no pênis, pode dar na vagina, no ânus. No ânus e no corpo inteiro, né? No corpo todo. Não é isso? Nós temos relatos recentes hoje, até mesmo de pessoas conhecidas internacionalmente, que a identificação de lesão de HPV na mucosa oral ou orofaringe. As doenças dentro da boca existem as doenças venéreas que são transmitidas, realmente. Que são, o HPV hoje ele é preditivo, né? Parece que ele está muito relacionado ao câncer, né? Sim, e as vacinas de HPV oral, que estão na moda hoje em dia, Tadeu? É uma grande vitória aí da ciência, né? As meninas dos cientistas. Na adolescência já devem procurar isso daí. É uma doença grave, com risco de morte, né? Com sofrimento e morte muito alto. E se ela pode ser prevenida por uma vacina, nós muito temos que abrir o acesso, né, das comunidades a esse benefício, né? Sem dúvida nenhuma, né? É muita moléstia, né?
Preventino? Pelo amor de Deus. Talvez a melhor recomendação realmente fosse o comportamento sexual, como fala das araras, né? Que as pessoas tivessem um parceiro só. Isso mesmo. Que as pessoas tivessem uma sexualidade boa, plena e segura. Só que em caso acontecendo isso, né, que acontece principalmente nessas épocas que nós estamos falando principalmente da época do carnaval, em que hoje em dia o ficar, né, entre os jovens, às vezes implica em ter diversas relações sexuais ao longo de uma balada. É isso que você vê também, Tadeu? E quais as recomendações que você daria para essas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para poder orientar principalmente os mais jovens? O ideal é que se tenha um parceiro só, um parceiro fixo, e que mesmo com esse parceiro se use o preservativo, né? Porque essas doenças... Todo mundo é grupo suspeito hoje em dia, sim. Tadeu? É isso que você está querendo dizer? Sim. Certo, certo. Não deve deixar o certo pelo incerto, certo, né? Certo. Prevenir. Prevenir é melhor que remediar, né, Preventino? Claro. E realmente essa é a nossa intenção de nosso programa, em especial Momento dessa Saúde. O Momento da Saúde. É que as pessoas, elas divirtem, elas aproveitem, mas que elas façam com segurança. É o que a gente está orientando com relação à prática do sexo seguro. O que é uma relação sexual segura, então, doutor Tadeu? A relação segura hoje é você usar as modalidades de preservativos de borracha que estão disponíveis. Aí, os governos estão disponibilizando aí isso, gratuitamente. Tanto o preservativo feminino quanto o preservativo masculino. Durante o contato sexual não precisam ser usados os dois, mas um deles precisa ser usado, ou o masculino ou o feminino. Que esse método ainda, para prevenir as a única doenças, forma segura é um mecanismo de barreira. Isso. Tá certo, então. Estamos encerrando o nosso Momento da Saúde. Agradeço muito, doutor Tadeu, mais uma vez estar conosco aqui no nosso Momento da Saúde e gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem final. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com nós que agradecemos, Tadeu. Preventino e com você, doutor Adilson. Foi um prazer, doutor. E alertar os jovens, né? E as comunidades, não só no carnaval, né? Que é uma festa popular, que é das manifestações culturais mais importantes do povo brasileiro. Sempre existiu, né? Que a AIDS, ela volta a cometer os jovens, né? E aquele indivíduo, aquele cidadão, que é a força produtiva do país, que está entre 15 e 50 anos, né? E às vezes essa doença pode comprometer muito a capacidade produtiva e desenvolvimento laborativo, intelectual, né? E desse indivíduo para as nossas comunidades, para as nossas famílias, né? Então que nós precisamos abrir os olhos novamente, né? Não deixar passar desapercebido a necessidade das ações educativas e sair da atitude e irmos para o ato, né? Nós temos que praticar a prevenção destas doenças, né? Muito obrigado, doutor Tadeu. Não se esqueçam, é melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. Nós aguardamos vocês até o próximo programa. TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEC.